No início de 2026, Donald Trump fez uma jogada daquelas que viram o mundo de ponta cabeça. Vamos entender agora como uma única ação, lá na Venezuela, acabou provocando um verdadeiro efeito dominó. Um efeito que está redesenhando o mapa do poder global, de Moscou a Pequim. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir o rastro dessa estratégia passo a passo. Primeiro, a jogada inicial na Venezuela. Depois, vamos ver como isso abre uma segunda frente, meio que inesperada, lá no Irão. Em seguida, a gente entra na arma principal de tudo isso, a guerra econômica. Vamos dar uma olhada em como os mercados reagiram e, por fim, como ficou esse novo tabuleiro global. Então vamos lá. O primeiro lance, a peça que deu o start em tudo isso, foi movida na Venezuela. Uma operação militar que, em questão de horas, mudou completamente o jogo na região. Dia 3 de janeiro, forças especiais americanas capturam Nicolás Maduro. Simples assim. E o movimento seguinte foi ainda mais rápido. Washington assume o controle da receita do petróleo. Pensa nisso como fechar a torneira do dinheiro que não só alimentava o regime, mas também, claro, os interesses da Rússia e da China por ali. A pressão foi, imediata. A reação, como era de se esperar, veio na hora. De Moscou, os protestos diplomáticos foram diretos e retos. Políticos russos, segundo a Reuters, não economizaram nas palavras, sabe? Classificaram a ação como ilegal, uma violação clara do direito internacional. E a pressão não ficou só na Venezuela, não. Aproveitando o embalo, Washington mandou um recado bem direto para Cuba que foi noticiado pelo The Guardian. Façam um acordo ou se preparem para as consequências. O recado era claro e era para toda a região ouvir. Mas enquanto o mundo todo olhava para a América Latina, o tabuleiro se mexia em outro lugar. Uma segunda frente, tão ou mais explosiva que a primeira, estava se abrindo lá no Irã. No Irã, a situação ficou tensa. As ruas simplesmente ferveram com as maiores manifestações dos últimos anos, um desafio direto ao regime. A resposta do governo foi brutal. Uma repressão duríssima que acabou com milhares de pessoas presas. E aqui a gente vê o custo humano dessa instabilidade de uma forma bem trágica. A Associated Press reportou mais de 500 mortes na repressão. É um número que dá a dimensão do que estava acontecendo por lá. O resultado disso tudo foi um impasse bem perigoso. De um lado, os Estados Unidos sinalizando que poderiam apoiar os manifestantes. Do outro, Teherã, segundo a Reuters, avisando que qualquer ataque americano teria uma resposta à altura. O clima ficou pesado. Mas veja bem, além das tropas, além da diplomacia, a principal arma nessa nova estratégia é o dinheiro. É aqui que a gente entra de fato na guerra econômica. Tá, mas qual é a lógica por trás disso tudo? É bem direta, na verdade. Usar a força militar e o poder do dólar para, basicamente, sufocar os adversários economicamente. E o objetivo final é redesenhar todo o mercado global de energia, claro, a favor dos interesses americanos. E uma das principais ferramentas para isso é a ameaça de tarifas pesadíssimas sobre o petróleo russo. A mensagem é bem clara. Quem fizer negócio com Moscou também vai sofrer sanções. Isso, claro, injeta um nível de risco gigantesco no mercado de energia. Só que aqui tem um ponto fundamental, um detalhe importante: o equilíbrio entre o que se diz e o que se faz. Por enquanto, a gente está no campo da retórica, das ameaças. São declarações públicas, sabe? Ainda não são políticas oficiais, preto no branco. E essa pressão econômica toda tem um alvo muito claro: Pequim. A estratégia é bem calculada para limitar os laços de energia da China com a Rússia e com a Venezuela. É uma jogada dupla, na verdade. Ao mesmo tempo que enfraquece os rivais, abre um caminho enorme para as empresas de petróleo americanas. É óbvio que movimentos tão grandes no tabuleiro geopolítico não iam passar despercebidos, né? Os mercados financeiros globais reagiram de forma imediata e, olha, bem intensa. O que a gente vê aqui é aquele movimento clássico de fuga para a segurança. O dólar e o ouro disparam porque são considerados portos seguros. O petróleo fica naquela, oscilando, dividido entre a incerteza da oferta e o medo de uma recessão. E o Bitcoin sobe, com alguns investidores começando a tratá-lo como uma espécie de ouro digital. Só que essa ascensão do Bitcoin como um ativo importante em tempos de conflito global tem um preço. O governo em Washington agora está de olho e a pressão por mais regulação aumentou. E muito. Então, o que a gente tira de tudo isso é que, em pouquíssimas semanas, o tabuleiro global foi completamente redesenhado. As regras, a estabilidade que a gente achava que eram certas, elas se mostraram muito mais frágeis do que se imaginava. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta crucial que fica no ar sobre esse novo status quo. Com as peças reposicionadas de forma tão dramática, qual será o próximo lance?